Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para principalmente apresentar suas cabeçadas. Obviamente que a gente passa por todos os acertos, mas eu acho que a gente aprende muito mais com as cabeçadas, com os erros, para tentar não repetir. Difícil não repetir, né? A gente escuta, mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa, mas já é um caminho. Então, continuando aí com nossas celebridades, hoje a gente tem o doutor Felipe Mota, um médico ortopedista, oriundo aí do Rio de Janeiro, hoje aí vivendo no sul do país, já criou rede de academia, fundou aí uma grande operação aí de saúde que ele vai falar para a gente, explicar aí, com uma mescla aí de VBHC, que eu sou completamente apaixonado aí, eles estão vendo desfecho para caramba, isso é algo que eu quero ouvir e conhecer melhor essa história. Hoje está em Criciúma, também, por que Criciúma? Curioso aqui, participou aí do Sebex Futuro 2021, um exímio professor de Krav Maga e o mais novo casado da praça. Fala, doutor Felipe, beleza? Fala, Ricardo. Tudo bem? Recém-casado aí, né? Ainda cansado aí das comemorações da festa, mas, pô, eu agradeço aí o convite. Para mim é uma honra estar aqui. E depois de também ter visto vários episódios aí com pessoas que eu admiro também, eu fico mais honrado ainda de estar nesse grupo aí, que em breve também terão pessoas que eu admiro muito também. Vou deixar aquela dúvida no ar. Você já me contou aqui nos bastidores, mas... Boa! Bom, eu vou deixar quieto aqui, que vem gente realmente de peso aí e está falando para a mesma audiência, está conversando contigo da mesma maneira que eles, todos aí, que eu admiro bastante. É uma honra para mim. É uma vitória. Não, legal, cara. Obrigado. Eu que me sinto super honrado aí do teu tempo e da tua participação. Mas vamos com tudo aí. Me conta, Felipe, como é que é a origem aí? Você é oriundo do Rio de Janeiro, Niterói você, né? Como é que era a tua família? Como é que era o início dessa história aí, essa caminhada? É isso aí, eu sou de Niterói, nascido e criado. Para quem conhece ali, estudei no Abel, bem niteroense mesmo. Ah, você é Abel mesmo, não é salesiano, não, pô. Não, pois é. E aí fiz a minha faculdade também na UF, na Federal Fluminense, em Niterói. Uhum. É, Por causa de Niterói, teu foco era ficar por lá, Felipe? Para falar a verdade, não. Acho que quando eu fiz o vestibular, né, eu vou ser bem honesto contigo. Eu era aqueles caras, eu era bom aluno, assim, então, e eu fiz o terceiro ano no Colégio PH em Botafogo. Saía de Niterói, né, fiz aquela prova de bolsa, né, e fui estudar no PH de Botafogo lá com 16 anos e meio, 17. Mas só Ia lá, curso ou colégio mesmo? Você saiu do colégio, Abel no colégio. terceiro ano? Saí do Abel no segundo ano, Tá. e fui fazer colégio PH. E aí eu não fiz cursinho, eu passei com 17 anos para a UF, direto do colégio, tá? Entendi. Mas o PH na É um época era cabeçudo do caramba, né, pô? sortudo. Tudo é ótimo. E, é, e, e aí a gente foi estudar lá porque era o colégio ali que mais aprovava, tinha uma pegada de cursinho desde o terceiro ano, enfim. E Uhum. eu acabei, eu confesso que eu nem sabia que existiam outras universidades de medicina. Eu era meio ingênuo nesse aspecto. Eu achava que só existia a UF, a Unirio, a UERJ e o Fundão, porque é o que se falava ali. E aí eu fiz vestibular só para essas quatro. Eu não fiz vestibular, mas para nenhuma outra coisa, né? E até E porque meu aí, pai falou... E aí eu acabei você passando só tem para pais um. médicos? Não, primeiro médico da família. Meus pais não são médicos, não são empreendedores também. Meu Uhum. pai trabalhou no Banco do Brasil, hoje é aposentado. Minha mãe foi funcionária da OAB ali, trabalhou no mesmo trabalho a vida toda. Nunca tive pais médicos, mas sempre Irmãos? fui não, primeiro médico da família. Não, E mas você depois... não tem irmãos, só é filho único? Não, tenho uma irmã mais nova, que é arquiteta. Tá. Irmã mais nova, arquiteta. Tá, beleza. E Arquiteta. você, durante todo o teu período acadêmico, você sempre foi um bom aluno. Você já estava falando para mim aí que você é alto pra caramba, 1,90, esportes era tua praia, como é que era? Ou não? Era assim, cara, olha, eu vou ser bem honesto aqui, a gente está falando olho no olho. Não, eu era um muito bom aluno na época do colégio, mas eu acho que eu entrei na faculdade muito imaturo ainda, sabe? Com 17 anos.
E a gente sabe como é que é uma faculdade federal, uma novidade para um garoto de 17 anos. E eu acabei, como é que fala? Ficando um pouco deslumbrado com aquela vida de DCE, Normal, né, de pô? chopada, né? Comecei a, enfim, me perdi um pouco e durante a faculdade, pelo menos no começo da faculdade, eu deixei de ser aquele bom aluno que eu era no colégio, né? Uhum. Sempre tive facilidade, né? Não perdi período, enfim, as coisas foram caminhando, mas daquele jeito. Nunca muito Não, dedicado. normal, normal, super comum. Eu fiz ao contrário, cara. Eu fiz 3 vestibulares, então tava naquele sacrifício danado para entrar. Eu fiz Unirio, né? Tava naquele Uhum. sacrifício. Quando eu entrei, tipo assim, eu só queria saber de farra, né? Então Pois também, é, pois início é, de faculdade era acontece. uma desgraça. Talvez se eu tivesse passado um pouquinho mais velho ou tivesse tido um pouco mais de problemas para poder entrar, eu teria valorizado aquilo que eu tinha conseguido, porque realmente não é fácil, né? Então, eu acabei não valorizando da maneira como eu poderia ter valorizado. E, e na faculdade, eu já comecei a me envolver em tudo que era questão ali de atlética, de diretório, de organização dos eventos, né? Aquela coisa toda. Aquele meu lado empreendedor também já foi falando mais alto, né? As coisas aconteceram muito, muito natural e muito rápido para mim. Então, eu acho que eu não tinha aquela coisa de ser médico, aquele sonho. Eu acho que era mais movido a desafio, né? Quando eu era estudante no colégio, qual que é o maior desafio para um estudante? Um dos maiores desafios é fazer medicina, né? Numa faculdade pública. Então todo mundo falava, pô, você é tão bom aí, cara, tem que fazer medicina. Tem que fazer medicina, tem que fazer medicina. E fiz medicina, acabei passando e acabei entrando. Então a coisa foi indo, a coisa foi indo. Não tinha modelo Até, nenhum, né, Felipe, que você queria seguir. Nenhum, tipo, eu quero não, ser aquele ortopedista, quero ser aquele gastro, nada disso. Amigo, não, não, familiar, nada disso. não, no começo não. E Tá? até que eu fui dar o meu primeiro plantão de acadêmico, eu já estava no 8º período. Eu não fui aquele cara que procurava, não. Eu fazia outras coisas, né? Como você falou, eu me formei em instrutor de Krav Maga com 20 anos, comecei a minha turma de Krav Maga em Niterói, então eu tinha essa atividade, eu organizava os Mas você já eventos, fazia o Krav Maga já, tipo, na desde, escola desde, já? desde criança, desde 13 anos de idade, bem, bem novo. Tá. E, Uhum. e aí comecei a dar aula junto com a faculdade de medicina fazia tudo. Era Tinha DJ das alguma festas. relevância de grana, cara, da aula de Krav Maga ou era porque você gostava? Não. Tinha relevância de grana para um garoto de 20 anos que estava na faculdade, em vez de dar plantão como acadêmico bolsista no SUSEM, eu tinha minha turma de Krav Maga, mas Uhum. não, era total satisfação, eu gostava muito, sabe? Eu era muito, muito dedicado, para mim era uma honra ser instrutor de Krav Maga, né? Para quem conhece aí, é um grupo bem seleto, tem uma seleção bem grande, então para mim era uma grande honra e foi uma grande escola para mim, porque eu tive que desenvolver diversas habilidades que foi bom, foi importante na minha formação. A habilidade de ter a responsabilidade ali da minha turma, de Uhum. conseguir me comunicar em público de uma maneira legal, a autoconfiança, enfim. Então, foi me desenvolvendo diversas habilidades. Hoje eu enxergo isso aí e agradeço por isso. Mas também tirou aquela minha urgência de conseguir uma monitoria ou de conseguir é, um plantão de acadêmico bolsista. Então, eu tinha esse dinheirinho aí como mais a mesada que eu ganhava ali dos meus pais. Então, eu Uhum. tinha uma vida confortável, né? Meus pais não tinham a despesa de ter que financiar a minha estadia em outra cidade ou pagar uma universidade. Eu continuei morando na casa deles, fazendo faculdade na Federal, então, e dando aula Hoje de a gente Krav está falando de Maga. uma economia de 15 mil reais, né, cara? Pois é. Não, Faz seria diferença pra impossível. caramba, né? Não seria, eu acho que hoje não seria possível, né? Eu venho de uma Uhum. família de classe média, normal, 15 mil reais com certeza não seria algo que cabia no orçamento do meu pai. Então, ele sempre deixou muito claro que eu precisava passar numa faculdade pública se eu quisesse fazer medicina. Então, isso estava muito claro na mina cabeça. E foi. Então,
O Krav Maga tem competição, Felipe? E você participava de competição? Como é que é? Não tem competição. É uma técnica de defesa pessoal, né? Criada por Amy Lertenfeld, enfim, né? Foi criada no Estado de Israel, assim, da formação do Estado de Israel, focada na defesa pessoal, né? E técnicas de combate corpo a corpo. Durante muito tempo ficou restrita ali a elite do exército israelense, depois foi liberada para o ensinamento para os civis, e é isso, é mais focado na defesa pessoal. Não tem competição, mas assim, a gente tem uma comunidade muito, muito forte, a gente se conhecia, ainda mais isso, estou falando em 2008, né? Já tem 14 anos que eu me formei instrutor. Então, hoje eu não dou aula, né? Nem estou treinando mais, não tenho mais tempo, mas foi bastante importante. Mas aí, voltando, lá no 8º período de faculdade, eu fui fazer um plantão com uma amiga minha para acompanhar, porque eu já tinha chegado no 8º semestre, quase na beira do internato, e eu nunca tinha dado um plantão de acadêmico, né? Então, fui com ela para o Miguel Couto, e ela estava rodando ali na SUSEM, na parte da ortopedia. E aí, quando eu acompanhei ali ela na ortopedia, cara, ali eu me apaixonei, tá? Ali eu falei, pô, é isso que eu quero fazer dentro da medicina. É trauma, é resolução do problema na hora. Peraí, quem era ela, cara? Pô, fala aí, pô, te ajudou aí nessa vida, pô. Me Todos os ajudou elogios mesmo. precisam ser feitos, pô. Nathalie era uma colega de turma, hoje ela é anestesista. E aí ela me levou, fui com ela, e dali eu comecei a acompanhar o serviço de ortopedia da UF, tá? E aí comecei a acompanhar o serviço de ortopedia da UF. Aí você deixou de ser médico e virou ortopedista full time. Full time. Só focava em ortopedia. E como tudo que eu faço, na época do Krav Maga, também super dedicado. Quando eu comecei na ortopedia, eu realmente Eu imaginei, a gente estava conversando aqui em off de foco, né? Imaginei que você... intenso. Entrou de cabeça. E aí eu mergulhei de cabeça na ortopedia, e porque era algo que me despertava. Até então a medicina não tinha me despertado aquilo, né? E ali eu me despertei. Eu tive a felicidade muito grande de ser acolhido ali no serviço da UF por todos, né? O professor Márcio Malta, né? Era o professor responsável pelo serviço. E uma pessoa especial também foi o professor Vinícius Schott, que é hoje professor titular da UF, foi meu padrinho de casamento agora sábado. Ele era um professor da disciplina e um cara muito, muito relevante em Niterói na ortopedia, né? Ele e o primo dele, Marcelo Schott, trabalhavam juntos, e aí eu comecei a trabalhar com eles, tá? No 8º semestre de faculdade. Então, eu vivia ortopedia dentro da faculdade e ortopedia fora da faculdade. Eu saía de casa de manhã para ir para a aula, e aí veio o internato, né? Eu matava alguns internatos para ficar na parte da ortopedia, para estar operando. Então, eu fiquei 2 anos ali como R0, praticamente. Essa parte da ortopedia que você fazia era também fora da UF, né? Fora da UF. Eu comecei a trabalhar com o Vinícius, assim, e eu agradeço muito, porque ele me adotou, sabe? Ele me adotou numa relação assim, muito bacana de mentor, sabe? E mentorado. Enfim, eu aprendi a trabalhar com convênios, eu aprendi como é que funcionava a questão de um consultório, de serviço dos hospitais, do Hospital Icaraí, do Hospital Niterói Dó. Ajudei ele durante toda a estruturação do hospital, do serviço de ortopedia do Niterói Dó, que ele que começou ali. Então, para mim, isso foi uma experiência muito importante, porque eu ainda no internato eu já vivia um pouco da vida da medicina privada também, tá? Então, como seria, eu acho que isso é o que falta também para muito estudante de medicina, residente, que é você ter certeza do que tu quer, porque tu não sabe como é que vai ser a vida lá fora, né? Então, graças a ele, graças a essa equipe que eu trabalhava, eu já pude ver como é que era a vida lá fora, né? E era isso que eu queria para mim. Criei uma admiração pelo Vinícius, pelo Marcelo e por todos os outros que do meu convívio ali, a gente foi trabalhando junto. E aí, quando eu me formei, eu já trabalhava com ele, continuei operando com ele. E aí, quando veio a hora de fazer a prova de residência, eu optei por ficar na UF, na residência, tá? Também.
Por quê? Por diversos motivos. Um, porque eu já era R0 ali há 2 anos, já estava familiarizado, já fazia parte do serviço. Quem ia ser meus R2, eu tinha visto entrar no serviço, entendeu? Então, já tinha uma amizade, né? Já entrava em cirurgia com eles. Uhum. E estava em Niterói, eu já trabalhava ali, eu já estava nos hospitais, então, para mim, foi muito Sim. natural continuar na UF. E, assim, eu tive uma parceria muito grande também do meu colega de residência. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, se dedique à residência, mas eu dividi muito o meu tempo também entre a residência e a minha vida profissional já fora, dentro da ortopedia, dessa equipe que eu trabalhava. Então, eu tive 2 residências. Eu tive a residência do professor Márcio Malta na UF e eu tive a residência do serviço privado do Hospital Icaraí, do Niterói Dor, junto com o Vinícius Schott, com o Marcelo e toda a parte ali. Tá? Então, Esse ponto que você está levantando é muito interessante, né, cara? Principalmente a gente, faculdade pública, né? E a faculdade privada também, né? É feito para formar médico SUS, né, cara? Essa é a grande realidade, né, cara? A gente é totalmente focado para isso. Você não tem acesso à medicina privada, né? E isso que você teve foi uma baita de uma oportunidade e já é um diferencial que você teve aí na tua história, né? com certeza, foi uma oportunidade incrível, assim, foi muito trabalho, né? Meu Deus, imagina, você conciliar uma carga horária de residência com todos os plantões que a gente fazia, com todas as visitas, com todas as cirurgias, enfim. Administrar ali problema com ego também de alguns outros staffs ali da UF, porque eu Lógico, saía lógico. muito para lá, porque eu já estava ali, enfim. Mas foi muito importante para mim. Eu comecei atendendo consultório, aqui é para falar a verdade, né? Comecei a trabalhar no Pelo consultório, amor de Deus, pô. atender meus pacientes na ortopedia, eu ainda era o R1. Aham. Eu tava no R1, eu estava atendendo no meu consultório particular, porque eu tinha esses pacientes que eu tinha contato durante todo esse serviço que eu Uhum. trabalhava nos hospitais. Então, eu tinha a necessidade de também ter o consultório, e para mim foi bem natural. Também, claro, com todo o apoio do Vinícius, que estava ali, do Marcelo. Então, estava sob supervisão, né? As coisas estavam ali, mas eu comecei já a atender, né? E a coisa foi. Então, quando eu acabei a residência, para mim também foi muito natural. Eu passei a só ter mais tempo para trabalhar e para tocar minha vida, né? E me Então, diz o negócio, Felipe. Você nunca, nesse período aí, teve vontade de ir para fora? Você teve uma passagem na tua vida de ir para fora, não teve? cara, tive. Pô, também foi legal. Não tem nada a ver com a medicina, mas quando eu estava entre o quinto e o sexto semestre, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um work experience, né, que chama. Então, eu consegui Uhum. adiantar algumas provas ali do quinto semestre, né? E saí um mês antes, tudo na conversa, né? Já era Uhum. vendedor, né? Já era vendedor, tudo na conversa ali. E quando eu Mas por voltei para quê, cara? Por que você procurou isso, cara? O que você estava em busca? Você sabe hoje, você olhando para trás? cara, eu tinha uma amiga que tinha feito isso no ano anterior e tinha contado das experiências que ela teve, Médica também? médica da minha turma, e aí eu namorava uma menina na época, ela quis ir, e fomos nós dois, e a gente acabou indo para Miami, e foi naquela época da crise do subprime ali, 2008, 2009. 2008. No, Putz. 2008, não estava sem emprego Isso foi nenhum, bom ou ruim? cara, eu só tenho memórias boas assim, em relação a esse período. Uhum. Mas foi muito complicado de arrumar emprego. Essa minha amiga que tinha ido no ano anterior falou: não, você vai lá, você vai trabalhar, vai ter 3 empregos, vai ganhar um monte, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cheguei lá, não tinha. A gente andava ali 10 quilômetros por dia, dando currículo, fazendo application, entrevista, e não tinha. E até que, pô, a gente acabou conseguindo, e eu trabalhei ali como garçom, né, de um restaurante chamado Johnny Maneiro, Rock, maneiro. de hambúrguer. E, cara, foi uma experiência incrível, porque eu tive que trabalhar ali com inglês, então Você ficou isso lá 4 melhorou meses, cara? 4 meses. Cara, como é E que você conseguiu isso, cara? com 2 meses de Você férias. perdeu o período? Não perdi período.
Não perde período. Caraca, Como eu falei. você é um mágico, hein, cara? Não, eu pedi para sair um pouco antes, aí eu fiz umas provas. Quem é da UF aí sabe que tem os módulos lá, enfim. A turma é dividida em dois, então tu faz as provas com a tua metade, enquanto a outra metade está fazendo uma outra parte. Então eu consegui, durante o semestre, ir fazendo os dois, sabe? E também fiquei devendo algumas coisas para depois, e quando eu voltei, eu me acertei, né? Dei um jeito. Então, Entendi. e não perdi período. E foi, cara, foi uma experiência incrível, porque a gente passou por um monte de problema lá, enfim. Você recomenda, cara? Eu gosto sempre de perguntar isso. Cara, eu recomendo muito, porque eu acho que a vida ela é muito mais do que ali a faculdade, enfim. Acho que, pô, para mim foi excelente. Eu tinha 20 anos na época, pô, roubaram ali o dinheiro da minha namorada, na época que a gente ia alugar um apartamento, a gente ficou morando num hostel. Então, pô, roubaram o dinheiro dela no hostel, então a gente não tinha o dinheiro para dar entrada ali para pagar o depósito ali do aluguel. Então a gente ficou num desespero. Eu liguei para os meus pais. Meu pai falou: cara, tu tá a 6.000 quilômetros de distância. Ou tu pega e volta, que a passagem está comprada, ou tu se vira. Então, assim, eu tive que me virar Teve e que a se gente virar, né? Putz. não teve outro jeito. Então, deu tudo certo, cara. Aí estava trabalhando ali como garçom. Pai, você trabalhar como garçom é muita experiência, cara. Se você está aberto a isso, né? Tu conhece gente diferente todo dia, conversa com um monte de gente, conta a tua história, escuta a história dos outros. As pessoas que trabalhavam comigo também eram bem peculiares, assim, né? Então, foi muito enriquecedor. Depois a gente conseguiu outro emprego, toquei de DJ lá, de música brasileira. Cara, uma experiência. Comprei carro, vendi carro, aluguei apartamento, desaluguei, problema e resolve. Mas, assim, o mais importante, eu acho que foi Forte na aquela tua minha. veia empreendedora, como sempre. Exato, eu acho que me fortaleceu porque eu voltei de lá assim, cara, não. Foi minha primeira experiência de trabalho, de verdade, de pô, me virar, e eu voltei com essa mentalidade aí, cara, não tem que esperar nada cair do céu, não tem que esperar nada de ninguém, tem que ir lá e tem que fazer, não tem que culpar o clima, não tem que culpar o governo, não tem que culpar o pai, a mãe, a faculdade, não, se eu quero, eu vou lá e vou fazer, e não tem ninguém para fazer por mim, além de mim mesmo. Eu já, eu Então, já, eu já, eu já vi que, eu já vi que você já leu, ou então você está lendo bastante a dica do Dr. Vander Cortese de Aristóico, né? pô, eu leio todo dia aqui, né? Todo dia. Fenomenal, né? E tem uma outra, a gente troca ideia aí bastante com o Vander também, e outros amigos em comum com ele também, a gente está nessa pegada estoica aí. Também tem uma autora que eu gosto muito, que escreveu aí a Revolta de Atlas, que é Ayn Rand, né? Então até citei agora nos votos aí dela, dos votos do casamento, eu citei Ayn E olha Rand. aí, já tá com sua indicação de livro. Tem um posto aí, livros da semana de indicação dos convidados aí, ó. Já tá. Enfim, então eu sou muito nessa pegada aí da autorresponsabilidade, Legal. e então ali que acabou me desenvolvendo. Então Me foi diz um bem legal essa negócio, experiência. essa tua passagem aí pelos Estados Unidos, ela fortaleceu a tua ideia que Brasil é o teu lugar, que você tinha que trabalhar para estar aqui? Criou alguma dúvida de que valeria a pena você tentar fazer os steps aí para ser médico nos Estados Unidos? Como é que foi esse momento? Cara, me deu a dúvida, sim, me deu a dúvida. Eu comecei até a ver isso aí. Eu fiquei muito feliz lá, sabe? Então eu tive um momento muito bom. E quando eu voltei, as coisas acabaram, tipo, imagina, eu teve que fazer, perdi A uma parte ortopedia do não existia período. ainda, né? Não, a ortopedia não existia ainda. Então, aí que acontece? Aí começou, depois a ortopedia veio, e aí a minha vida profissional acabou indo, e tudo foi legal, e a coisa foi acontecendo, eu fui crescendo rápido, e aí isso aí ficou de lado. Mas sim, sim, Show. sim, sim. Mas assim, isso aí foi legal não na minha parte profissional, carreira médica, não tem nada a ver com isso. Isso foi bom para Uhum, o meu indivíduo, assim, o indivíduo uhum. Felipe. Ele se fortaleceu, ele saiu daqui uma criança, né, que, pô, morava na casa dos pais, não teve tantas dificuldades, pô, não teve uma derrota na vida, assim,
uma frustração, não passei no vestibular, tudo foi, e quando eu voltei de lá, tive que passar. Então, eu voltei voltei um homem, sabe? Fui um garoto, voltei um homem. Então, isso aí foi muito importante para mim. Acho que me amadureceu aí há alguns anos, né? Eu tive um empurrão, assim, então isso foi legal. E depois essa vida toda aí da formatura foi tudo acontecendo de uma forma natural, sempre com um modelo ali. E aí o teu projeto era todo ficar em Niterói. Você começou a montar clínica, começou a empreender dentro da medicina ou era o caminho assistencial mesmo normal? Cara, eu estava no caminho assistencial normal, trabalhando muito ali com eles tinham um volume grande. Meu consultório também foi melhorando, eu comecei a atender uma Continuava com Krav Maga? Cara, parei de dar aula quando eu me formei, porque eu não tinha mais como. E aí eu entrei de fato, quando eu tirei o CRM, eu entrei de fato para a equipe, mesmo antes de entrar na residência, então eu tinha que estar mais disponível. Então eu não... A gente fazia o sobreaviso ali, 3 hospitais em Niterói, então eu trabalhava muito, então eu não tinha mais como ter o compromisso de continuar com a minha turma. Continuei treinando, mas logo depois também, cara, a vida foi me atropelando e até parei de treinar também. Né? É claro que eu ainda continuo ligado à família Krav Maga de alguma forma, mas treinando, não. Então, em relação a empreender, quando eu estava no meu R3, né, o meu personal trainer, que era meu amigo, ele decidiu fazer um MBA de gestão no IBMEC. E aí, como conclusão de curso dele, ele veio com uma história de montar um negócio chamado CrossFit. que na época Quando não isso? tinha, 2014. 2014. Eu não lembro. Era inicial isso, CrossFit? Era inicial. Tinha algumas coisas, mas em Niterói eu acho que só tinha uma. E aí ele apresentou isso aí para mim e falou, pô, tu não quer entrar comigo, ser meu sócio? Aí eu falei, pô, vamos fazer. E aí, mas peraí, era um investimento baixo? Você já tinha grana? Como é que estava esse momento aí da tua vida? Cara, eu estava no R3, então eu tinha 3 anos de carreira, mas eu não era um residente que ganhava bolsa de residente. Eu já era um ortopedista, né, cara? Ortopedista, né? Eu já estava desde a R1 trabalhando, já trabalhava bastante, então eu sempre fui muito disciplinado, assim, de guardar grana, então... E também não foi um investimento muito alto, não. A gente conseguiu fazer aquilo. Não, mas você juntou, né, pô? Você que fez todo o investimento, pediu algum auxílio dos teus pais, ou tipo, como é que foi isso aí? Não, eu que fiz, eu já juntava, tinha 3 anos ali juntando dinheiro, já tinha uma reserva boa. E a gente entrou meio a meio, eu e ele. Eu e esse meu amigo, meu professor. Só que a gente, e a gente mergulhou nisso, desenhou o business plan, fez simulação de DRE. E foi a primeira vez que eu tive contato com... Não, peraí, ele desenhou o business plan, né, cara? Você não tinha ideia de gestão, você já tinha feito algum curso, alguma coisa? Não. Ele desenhou, mas aí ele foi apresentar para mim e aí eu fui estudar, e aí eu fui mergulhar. Show. Também não vou pegar minhas economias ali com 20 e poucos anos e botar em qualquer coisa. Então a gente foi avaliar um monte de coisa, fui entender do que a gente estava fazendo. Mas aí foi todo o processo de construção de uma empresa que, para mim, também foi uma grande escola, né? Foi uma grande escola. Então, a gente, desde desenhar a identidade visual, a logomarca, o posicionamento, o tipo de posicionamento que a gente ia ter, buscar benchmark, enfim, isso tudo, para mim, no R3, tendo que estudar para a prova das BOT, né? Então, ainda tem esse detalhe ainda, essa praga dessa prova. Fazer a obra, enfim. E foi uma escola do caramba, né? Então a gente conseguiu, a gente chegou a ter 3 unidades. A gente inaugurou em janeiro, a prova das botes é em março. Eu passei nas botes, né? Consegui passar também. Cabeçudo, né? Cabeçudo sortudo, como você falou. Tranquilo. Então, e a gente chegou a ter 3 unidades da academia. Foi super legal. Hoje a academia está lá, é uma referência. Olympus CrossFit, fazer uma propaganda aqui. Boa, sempre. Você é sócio ainda? Não, eu encerrei todo o meu ciclo, né? A gente
o negócio foi legal, eu continuei com a minha vida na assistência médica, então eu não estava mais ali tão presente, tão importante, tão relevante quanto eu fui na construção do negócio, como eu fui no começo. Meu sócio também Tá. se desenvolveu bastante, ele se desenvolveu muito, ele é um cara bastante dedicado, e não fazia mais sentido eu estar ali. E aí, quando eu vim morar aqui no Sul, eu acabei vendendo a minha participação ali para o grupo, para ele, né? E encerrei meu ciclo dentro realizei. Então, eu construí um negócio, vi o negócio crescer e vendi numa escala pequena de um negócio local, mas eu fiz todo o ciclo de um empreendedor. Mas você conseguiu ganhar dinheiro nessa venda? Já tinha valorizado o negócio quando você saiu? Aí eu acho que eu botei umas 6 ou 7 vezes o valor investido. Pô, caramba, parabéns, cara, que Foi, legal. foi, foi super legal. A gente, pô, já vendeu quando a academia já estava cheia, com uma porrada, já a Tá, não, capacidade máxima. peraí, calma, agora ficou confuso para mim. Não, beleza, entendi. Você estava atendendo, pô, caminhando positivamente com assistência, só crescendo, pô, tinha passado na prova das bots, então estava animado. A academia estava dando certo, então Tava provavelmente você dando estava certo. com o pé em cada canoa, meio que Isso. tipo. Tava tendo uma renda passiva ali da academia, né? Um Uhum. dividendo, tava tendo um dividendo, ficou Mas não assim tinha durante. dúvida nenhuma de largar assistência. Não tinha dúvida. Não, ali era uma renda passiva, era um investimento que eu fiz. Eu não estava no dia a dia da academia, das academias, eu Ah, não você não fazia estava. nada de operacional. Não, zero operacional. Ah, entendi. No começo da construção do negócio, sim. Depois, não. Depois, ali eu tinha dividendos ali, Entendi. e tocava minha vida como ortopedista, né? Então, era uma diversificação de investimento e estava Aham. indo bem, né? E ficou assim durante alguns anos. Ficou assim durante alguns anos. Quando eu vim morar em Criciúma, aqui no Quando sul, que no você vai. Rio, Isso, quando que foi isso, em termos de data? Quanto tempo você fica na academia, Felipe? Fica de, trabalhando como ortopedista lá no Rio, aqui no Rio, de na verdade. 2000, 4 anos, 2015 a 2019. 2019 eu vim para o sul. Tá, e aí a pergunta que não quer calar: por que que você foi para o Sul? Por que que você larga a academia? Por que que você larga aí todo o teu domínio aí de área ortopédica com teus pares? Tava bem em Niterói ou tava mal? Tinha dado alguma coisa Tava, errada profissionalmente? não, tava bem, tava bem. Fala de derrota também, pô. Para de contar a sua vitória, pô. Não, calma. Quando eu chegar em Criciúma, eu vou te contar um monte de derrota. É complicado. Mas aqui, ó, esse é o motivo, ó. Esse é o motivo. Eu Ah, foi tua esposa, pô. foi minha esposa. Eu conheci a Ah, legal. Heloísa aí no Rio. Ela daqui de Criciúma, formada aqui, Aham. e foi fazer a residência dela de dermatologia na UFRJ, na Ah, a Luísa é faculdade. médica também? Ah, legal, É pô. médica, é. E aí ela foi fazer a residência de dermato no Fundão e morou 4 anos. Depois Tá. fez mais um ano no INCA, de especialização. Então ela morou 4 anos no Rio. E aí foi aí que eu conheci e a gente começou a namorar. E ela sempre deixou claro para mim que ela não ia ficar no Rio, que ela ia voltar para o Sul. Malandra. Sempre deixou claro. E o cara, pô, querendo conquistar, eu prometia: não, eu vou contigo, eu vou contigo. Chegou o momento e eu, movido a desafio, tava legal no Rio, mas numa conversa com o pessoal que trabalhava comigo, que eu trabalhava com eles, mais velhos ali, eu já não estava tão distante assim, sabe, Ricardo? Eu já via que eu tinha um teto, eu já vi que eu tinha. E aí, aquela vida que eu tinha me Ah, teu apaixonado, desafio tava diminuindo, não era isso, né? estava. E quando eu vi que a vida que eu tinha me apaixonado já não fazia mais tanto sentido conforme eu fosse ficando mais velho, eu olhei para o meu chefe e falei: cara, será que eu quero ter a vida dele, assim, sabe? Por Uhum. mais bem sucedido que seja, mas será que é isso, né? E aí eu falei assim, cara, já tinha vindo aqui para o Sul, visitar, enfim, e eu falei, cara, eu vou para uma cidade que está em desenvolvimento, tendo uma formação do Rio de Janeiro, de um grande centro, tendo trabalhado aí na Redditor durante 8 anos, vendo como é que funciona um hospital, empresa, né, com Não, você processo fez uma bem puta estabelecido. formação, né, cara? Ah. Exatamente, né? Então, eu falei, cara, eu vou chegar lá no interior e vou nadar Vou de voar. braçada, vou voar, né? E Ah, mas acabei não vindo. voou? Ainda não, né? Assim, como médico, não, como na assistência, Aham. não, né? Então,
E aí foi quando eu vendi, teve a possibilidade de eu vender ali a minha participação na Olympus, e aí eu botei esse dinheiro em Foram caixa. encaixados, Felipe? Você conseguiu, tipo... se você ficasse no Rio, você não teria vendido? Cara, eu teria vendido porque já não fazia, porque quando assim, já não fazia mais sentido para mim aquilo ali. Já, como era só investimento, eu não tinha propósito ali. Eu já tinha atingido o máximo. A academia ela não escala assim de uma forma, sabe? Eu não estava focado para que aquilo se transformasse numa rede, enfim, eu estava focado na minha parte assistencial. E eu entendi que a gente chegou num limite, né? Então aquilo ali estava valorizado porque estava com a capacidade máxima atingida. Então fazia sentido para mim, como investidor, realizar o meu lucro antes que alguma coisa desse errado. Então eu já vinha conversando sobre isso, já vinha me preparando para isso, e quando eu vim morar longe, aí isso fez mais sentido ainda. Então aí a gente acabou concretizando, e para mim foi muito legal porque me deu mais ainda liberdade e autonomia para recomeçar, né? Eu tinha feito um pezinho de meia que dava para eu ficar aí com a possibilidade de recomeçar minha carreira como médico, né? E isso tudo eu tinha Que era 30 esse teu anos. pé de meia em termos de tempo, Felipe? Se você vivesse sozinho, você tinha o quê? 1 ano de vida, 10 anos de vida, você não precisava nunca mais trabalhar, depois que você fez a Não, venda da academia e foi aí, não, não, tipo, não. Depende, você... isso tudo depende do Não, padrão de você, pô, vida. naquele É, momento, não, naquele momento, você tinha uma tranquilidade para ter 1 ano de sabático? não, uns 7, 8 anos. Tá, Uns beleza. Você tinha 7, essa tranquilidade na tua cabeça. uns 7, 8 Você tinha anos, cinco claro. anos, 5 anos de tranquilidade na boa para você se organizar em Criciúma. Exatamente, para trabalhar como médico, sem precisar fazer investimentos, Tá. né? Sem precisar construir Show, nada, show. sem precisar botar dinheiro em negócio. Se eu fosse pagar minhas contas até a minha carreira se desenvolver, uns 7, 8 anos, aí dava para eu pagar Beleza, minhas show de contas bola. tranquilamente. Então isso me deu uma tranquilidade. Pô, eu já Pô, pra caramba, comecei, porra. então recomeçar, pô, eu sei operar, eu sei trabalhar, eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vim com essa cabeça, mas eu cheguei aqui e vi uma situação totalmente diferente do que eu estava acostumado, um mercado médico basicamente feudal, sabe, Ricardo? Vai ter gente aí de cidades semelhantes aí a Criciúma que vai ouvir o que a gente está falando, mas assim muito centrado numa operadora que é a Unimed, né? Num grupo de médicos, né? Determinadas especialidades na cidade tem dono, Total, sabe? total. É uma coisa que eu não entendia, uma coisa que não entrava na minha cabeça, porque para mim quem manda é o paciente. Para mim a figura mais importante disso tudo aí que a gente está falando é o paciente, ele que escolhe. Então, na minha cabeça, eu sempre tive assim, eu preciso ser o melhor possível para que o paciente me escolha, queira vir comigo, né? Então, eu encontrei aqui um lugar onde não é bem assim. Então, na verdade, eu não estou preocupado em melhorar para o paciente me escolher, eu estou preocupado em não deixar outras pessoas estarem também para o paciente não ter opção de só vir em mim. Tá entendendo? Então, essa era a mentalidade aqui. Então, para mim, mesmo com a minha esposa sendo daqui, eu era um outsider, um cara do Rio de Janeiro, carioca marrento, né? Que é o estereótipo que a gente tem, que também não ia me enquadrar nesse tipo de situação, porque eu não fui criado dessa maneira, eu não estava programado para trabalhar nesses grupos assim dessa forma como acontece aqui. Só que tinha um grande problema, né? Aqui os hospitais têm corpo clínico fechado, tá? O que isso significa? Mesmo que meu pai, uma coisa assim que eu acho absurdo, mesmo que meu pai, quando viesse me visitar aqui, se ele fizesse um entorse do tornozelo, precisasse de uma cirurgia, eu não ia poder operar ele, cara. Eu não posso operar num hospital, mesmo privado, mesmo um Não, hospital mas não é só particular. alugar, pô. Ah, não, não Não era só pode. alugar a sala, pô. Não, não pode. Isso entra na tua cabeça? Não, não entra, né? Para mim também Não, isso não não. entrava na cabeça. Eu particular, eu Ah, não é quero o modelo operar. que a gente tem aqui no Rio, né? Não, Nem em não São é. Paulo.
nem em São Paulo, né? Em qualquer grande cidade, mas acho que em várias cidades do interior é assim que funciona. O hospital tem corpo clínico fechado, só opera ali quem faz parte daquela patota, né? Daquele grupo, né? E aí você tem toda uma questão política, às vezes até Tipo, sou dono da bola, nenhum jogador bom que não é meu amigo pode jogar? perfeito, perfeito. É isso aí. É isso aí. Tá. Tá? E aí, quem é que perde com isso, Ricardo? Sou eu? Não. Quem perde com isso é o paciente. Não tem poder de Certeza, né? escolha. Entendeu? Uhum. Então eu falei assim, meu Deus do céu, cara, isso aí é uma anomalia, na minha opinião. Mas isso também gera bastante oportunidade. Né? E Já, você tipo assim, descobriu isso na dor, Felipe? Você na foi para dor, aí fui para e, aqui. tipo, animadão, tipo. Não, eu falei, Aí tá, você foi não. procurar, aí você foi procurar emprego e descobriu isso, ou foi tipo meio que trocando É, ideia com, com a é, tua esposa agora, é a isso. família dela? Ela já tinha me contado como é que era, mas isso não entrou na minha Tá. cabeça. Eu não entendi, eu não assimilei, eu não entendi. Eu falei, vou chegar lá, vou arrumar um plantão, vou começar a Eu atender numa consigo clínica, convencer a galera, eu tenho boa conversa. vou dar um plantão, dar um plantão em algum hospital, como a gente faz aí, né? Tá, Vou começar a atender numa clínica, vou abrir um consultório e as coisas vão acontecendo. Como já fiz isso uma vez, vou fazer de novo, né? tá. Mas não é assim. Eu tenho uma especialidade cirúrgica, então eu não tinha onde operar. E aí o paciente vinha consultar comigo, tá, Mas doutor, plantão mas tinha, cara. não, também não tinha plantão, porque todos os hospitais com pronto atendimento, né, eles eram desse grupo de ortopedistas, que aí eles colocavam os Desse plantonistas. grupo, é um grupo, porra. É um grupo. Depois ele acabou se dividindo em dois, mas continuou sendo dois grupos só. Então, toda a região geográfica aqui, acho que num raio de 200 quilômetros, é dominado por dois grupos. Deu. Tá Tá. entendendo? Então, todos os hospitais, enfim. É claro, eu podia abrir um consultório, mas não tinha onde operar. Eu teria que levar o paciente para ser operado em algum hospital, numa cidade menor de interior, um hospital Tá, que não fosse um hospital do mainstream da coisa, entendeu? tá. Então, isso dificultava bastante, né? Porque o paciente ele queria ser operado no hospital perto da casa dele, enfim. Então, mas isso aí abriu uma oportunidade grande, né? Eu comecei a Uhum, pensar assim, onde o mercado ele é fechado de uma forma artificial, existe demanda reprimida, né? uhum. E aí existe demanda reprimida. Então, demanda reprimida de médicos, assim como eu, que também voltam de suas especializações, gente boa, gente bem formada, gente que quer tratar bem o paciente, que também precisa de um lugar para trabalhar, para operar, né? E também uma demanda reprimida de paciente que não tem opção, ou é a Unimed, ou é aquele grupo particular, para quem não tem o convênio, para quem não tem a Unimed, tem que submeter aqueles valores de particular, ou aquelas regras de particular, ou o SUS. Então eu falei, olha, eu acho que aqui tem uma oportunidade, já que eu escolhi estar aqui, eu não vou me dar por vencido, né? Aquela coisa do desafio, né? Porque eu vou Pô, encarar então você isso ficou aí. feliz, né, pô? Essa tua porrada aí que você tomou fez o desafio aparecer e tua vida deu uma animada, né, pô? Eu estou ficando feliz agora que as coisas estão se encaixando, mas são 3 anos aí de muitos desafios, de muito sangue derramado, de muita angústia, de muitos quilos que eu ganhei, muito cabelo que eu perdi, né? Tive que administrar bastante aí essa situação até do meu relacionamento, porque eu não estava feliz aqui, estava longe dos meus amigos, tinha largado a minha carreira, tinha retrocedido vários degraus aí na história da minha vida, mas aí que foi bom, porque isso te coloca propósito, assim, sabe? Eu tinha que dar certo, não tinha jeito, sabe? Eu tinha que focar, eu tinha que fazer que a coisa ir para frente, né? Meio que contra tudo e contra todos, num, num sentimento de desafio mesmo, né? E aí a gente teve, tinha vendido ali as academias, e aí eu decidi montar uma clínica, tá?
e junto com essa clínica, um sistema de assinaturas de saúde focado em atenção primária e secundária, tá? Qual que era a ideia? A ideia era trazer o que resolve 90% da demanda, que é a atenção primária e secundária, né? Tirar a alta complexidade, que é onde está o alto custo das operadoras, né? Que é onde está a falta de previsibilidade, né, que as operadoras têm, né? Imagina um sinistro onde traz ali um alto custo para a operadora. Então, eu tiro essa parte, foco na atenção primária e secundária, né? Aí eu vou conseguir reduzir meu ticket e eu vou conseguir aumentar o acesso, né? Então, foi aí que a gente desenvolveu a MedSul Assinaturas, né? Que foi focado justamente nisso. Nosso produto principal, Ricardo, eu dava ali 3 consultas com especialistas por mês, telemedicina 24 horas por dia com APS digital também, um pronto atendimento digital e atenção primária à saúde, que a gente terceirizou isso com o Saúde D, lá do Fleury. Eu tinha um contato grande com o pessoal lá na época. E trazia um pacote com a Paulinha, isso. E trazia ali um pacote de exames. Paulinha está me devendo, vou deixar aqui publicado também. Paulinha, ontem está me devendo participar do Fala Doutor, está me enrolando. Não para quieto. Legal. Ela me ajudou bastante já, tá? Ela é uma pessoa que tem a cabeça para frente, muito, muito inteligente, me ajudou muito. E em momentos que eu precisava de alguém que falasse assim, não, tá indo no caminho certo, tá? Então, legal pra caramba. Deixo aqui registrado o meu agradecimento. A gente vai encontrando pessoas aí que a gente tem que com certeza. Tem que marcar. E aí a gente começou a trabalhar, cara. Muito difícil, porque... Sozinho, cara? Você é louco. Não tinha sócio? Tinha um sócio, cara. Tinha um sócio, Sandro, é um grande parceiro. No começo, ortopedista, não, né? Não, clínico. Eu conheci ele num desses hospitaizinhos de interior que eu acabei de trabalhar. Ele era diretor desse hospital. Um cara um cara super humano como médico. Sabe, meio médico de interior mesmo, clínico geral, que cuida da avó, faz parto, sabe? Mas um cara extremamente humano, um cara super empático, uma unanimidade aí em relação a todo mundo, um cara muito honesto, um cara que foi meu padrinho de casamento também agora. E a gente acabou unindo essa minha energia e esse meu lado empreendedor. Bota em contato depois, adorei todo essa propaganda aí. Depois, eu quero convidar ele, pô. Eu gostei dessa história. Pessoas assim, quero muito que participem aqui. Legal, e assim, foi legal porque juntou essa minha energia, esse fato de eu ser um cara inconformado com esse aspecto humano dele aí também. Então, é aquela coisa que os sócios, eles têm que ter habilidades complementares, né? E ser alinhados nos valores. Então, ele tinha valores muito bem alinhados aos meus. Então, mas competências completamente distintas, né? Ele bem médico mesmo, e eu já um cara mais voltado para o business, ainda não tão qualificado, né? Eu ainda não tinha me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi, mas com muita energia. Como o Vander mesmo fala para mim, eu era, sabe aquele cara que na luta, é aquele cara super cheio de energia, que vem, que vai dar, mas ainda sem técnica. Esse cara era eu lá atrás, e precisei me desenvolver muito, entender que, assim como eu demorei 10 anos, acho que isso aí tem que ficar essa mensagem, assim como eu demorei 10 anos aí para me formar ortopedista, né, para ser um cirurgião confiante, a gente não vai se tornar um gestor, um empreendedor qualificado só porque a gente decidiu que quer. A gente tem que pagar o preço, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que ter mentores, como eu tive o meu na ortopedia, a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer curso, a gente tem que aprender com quem fez, né? Você aprende cirurgia com quem opera todo dia, você aprende a ser gestor, a ser empreendedor com quem faz, né? Não com quem fala da boca para fora, né? Enfim, então juntou essas duas coisas assim do meu sócio, mas assim, eu muito mais à frente do negócio. Ele já é daqui, então ele tinha a vida dele, o dia dele preenchido
com as atividades de médico dele, então eu não tinha. Então isso também foi uma vantagem. Às vezes o médico ele acaba se atrasando um pouco na questão da empresa, do empreendedorismo, porque o médico ele tem um trade-off muito grande entre a carreira médica dele e a parte empreendedora. Esse trade-off eu fiz quando eu saí do Rio para vir para o Sul. Então aqui eu tinha um caixa para pagar minhas contas. Não é legal, o sentimento é péssimo, você não vê nada entrando e você só diminuindo a tua conta ali mês a mês, mesmo sabendo que aquele dinheiro é para isso. É um sentimento muito ruim, né? Mas eu acho que foi super importante. Passei 2 anos aí só vendo minhas economias diminuírem sem ganhar salário nenhum. E a gente, como médico, tem que ter muito senso de propósito, porque a gente sabe, né? A gente consegue trabalhar e começar a fazer algum dinheiro com mais facilidade. Então, eu tive que manter muito, muito certo do que eu queria. Assim, não, é um tempo, é uma fase, e isso é importante, e isso é preciso. Então, foram 2 anos aí que a gente passou sem salário, né? Construindo a empresa, trabalhando muito. Mas aí você não chegou a botar um dinheiro direto na empresa. Você foi. Botei, claro. Não, botei bastante. Botei metade do meu patrimônio, praticamente. Mais da metade do meu patrimônio. Tá? Então teus 8, 7 anos já viraram 2. Já viraram 2. É isso aí. Tá. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Menos, porque a empresa ela precisa de capital de giro. Né? No começo, a necessidade de aporte, né? E a gente não tinha investidor, não tinha nada disso, então a empresa tinha que ser meio bootstrapper, sabe? Tinha que gerar caixa, ou então ia consumir o meu caixa. E daqui a pouco eu ia ter que voltar a atender, enfim, aquela coisa toda, né? Mas a gente montou essa clínica de especialidade com um serviço de assinatura, começou a crescer isso e logo depois a gente teve a oportunidade de arrendar um hospital dia. Não, peraí, deixa eu te interromper, que eu estou aqui ansioso para você falar de um negócio. Pelas datas que você está me colocando, tem o meteoro Covid no meio dessa história, né? Ou não? Foi depois que vocês abriram? Não. Então, foi em 2019, em outubro de 2019, a gente abriu a primeira clínica e um modelo de assinaturas ainda bem embrionário. E aí a gente pegou esse hospital dia, que tinha acabado de ser construído, que ia ser gerido por um grupo, e esse grupo entrou em desacordo com o dono do imóvel, que tinha feito o investimento para montar o hospital, e esse investidor aqui, que tinha montado o hospital, ficou sem ninguém, ele não era médico, não era nada. Então, a gente ficou quicando essa bola, né? Esse cavalo encilhado passou, e a gente decidiu topar esse desafio, né? E aí a gente demorou uns 6 meses ali para a gente poder regularizar tudo, terminar de fazer tudo que tinha para fazer no hospital, e a gente decidiu inaugurar esse hospital em março de 2020. Você lembra o que aconteceu em março de 2020? Ai, que desespero, cara. Tô rindo de nervoso aqui. Cara, foi foda. Em março de 2020, a gente acaba de inaugurar um hospital dia focado em cirurgias eletivas. Tá ligado? Caraca, Eu lembro que na nossa festinha de inauguração foi uma pessoa de máscara. Uma pessoa. Teve um visionário ali que já foi de máscara. Ninguém falava, todo mundo achou estranho o cara de máscara ali. Uma semana depois foi o lockdown, aquele desespero todo. E a gente com um hospital, um elefante branco, né? Imagina. Tudo mudou. E a gente teve que mudar também, fazer muita coisa, se virar. Mas eu acho que foi bom, porque a gente foi passando por provações do ponto de vista emocional, sabe, Ricardo? Eu acho que o empreendedor ele tem que trabalhar muito a parte emocional dele, a parte não é nem resiliência ali, é bem estoico mesmo, assim, a vida do empreendedor. Eu acho que tem que ir por esse caminho, porque é muito mais derrota, é muito mais incerteza, é muito mais problema do que glamour, né? É muito mais porrada. E aí você tem que entender que isso aí faz parte, que isso aí está para te desenvolver, para te mostrar outros caminhos, talvez, para mostrar aonde você não ir, e que faz parte
disso. E hoje eu agradeço de verdade, porque, bom, passou a pandemia, vou dar uma encurtada na história, a gente não tinha demanda. Você tem um ensinamento maior de pandemia, Felipe? Você como empreendedor e gestor aí, se é que dá para tirar pontos positivos, você falou que foi bom ter passado por isso, como é que se tira de bom aí desse ano Cara, aí sem poder trabalhar? Quanto tempo vocês ficaram fechados, cara? 2 meses, cara, um mês? 2 meses. O problema foi a parte assim, foi meio desesperador, né? Porque a gente acabou de inaugurar e já fechou, entendeu? Então foi um negócio Uhum. meio desesperador. A gente não tinha caixa, a gente não tinha tanque de gasolina para muito tempo, a gente precisava fazer aquilo ali funcionar, entendeu? Então, isso aí foi meio desesperador. Então, eu acho assim, meu ensinamento foi que eu fiquei sempre focado no problema, assim, na dor, né? Que é dar acesso à saúde e, e, e ter a cabeça aberta, entendeu? Então veio a pandemia, tá? Eu não ia poder realizar cirurgias eletivas no meu hospital, mas a minha missão maior não é essa. Minha missão maior era dar acesso à saúde, né? De qualidade. Então a gente foi Uhum. buscando outras oportunidades ali, né? Também tenho que agradecer porque foi ruim ter acontecido enquanto a gente estava começando, porque, pô, Uhum. foi tenso, mas foi melhor do que se fosse hoje, por exemplo, né? Porque a gente ainda era bem pequeno, a gente tinha pouco custo fixo, a gente ainda era um jet ski para fazer manobras, entendeu? Então a gente conseguiu ali, por exemplo, prestar serviço para algumas prefeituras aqui que estavam perdidas com essas coisas de protocolos de Vocês atendimento. faziam telemedicina, Felipe? Você falou que faz Aí, telemedicina 24 horas. Já desde o início já pois, tinha isso, pois não? é, começamos a fazer telemedicina, começamos a fazer, pô, todos os atendimentos de especialidade da prefeitura aqui ficaram suspensos, né? Então a gente conseguiu, nossa, trabalhando muito, começar a fazer alguns serviços de telemedicina de especialidades, entendeu? A gente conseguiu trabalhar em centros de triagem, montar centros de triagem, ajudar a montar protocolo. A gente conseguiu também, com muita ajuda do Vander também lá da BIP, a ser primeira empresa aqui em Criciúma a ter teste rápido de Covid. Então a gente teve que se mexer, sabe? Então a gente se mexeu. E aí veio aquela mentalidade lá que eu aprendi em 2008 lá nos Estados Unidos, que é parar de ficar culpando Deus e o mundo e as circunstâncias e arregaçar a manga e trabalhar e correr atrás e calma aí, né? Depois a gente vai ficar se lamentando, agora a gente vai resolver o problema, né? Eu acho que um pouco também dessa mentalidade de cirurgião de trauma, de cirurgião ortopédico também, de ser focado para frente e resolver o problema. Então, abriu oportunidade da gente se desenvolver bastante. A gente ficou conhecido porque a gente foi a primeira empresa a ter teste de Covid, então as pessoas começaram a procurar a gente. E foi. E depois da pandemia, a gente foi aprendendo a conviver com ela, né? Também foi uma vantagem, porque a gente, como era um hospital dia, que não tinha atendimento a pessoas doentes, né? Eram só cirurgias eletivas, então as pessoas passaram a ver mais segurança em vir fazer essas cirurgias aqui, né? Porque é um ambiente que não tinha Covid, então alguns cirurgiões também teve o fechamento de outros hospitais na região para atendimento do Covid, então os cirurgiões plásticos, principalmente, ficou sem ter onde operar e acabou vindo conhecer nosso hospital, foi uma oportunidade deles conhecerem, então a gente começou a ver isso com outros olhos, né? Mas, assim, essa dificuldade toda, Ricardo, fez com que a gente hoje criasse o nosso principal negócio, nosso maior orgulho hoje e onde a gente está tendo o melhor resultado, né, que é o Sua Cirurgia, tá? Que é uma outra empresa nossa do grupo, que ela nasceu da necessidade de trazer demanda para o nosso hospital dia. Nosso hospital dia foi Uhum. focado para trazer médicos, deixando livre ali para eles trazerem seus pacientes, deixando livre para eles trazerem seus anestesistas das suas equipes, né? Porque aqui os hospitais também, o anestesista é do hospital, o médico não tem poder de escolher quem é o Uhum. anestesista. E eu, como cirurgião, cara, eu valorizava muito o meu anestesista, né? O cara que estou Uhum. acostumado a trabalhar, sei que ia fazer uma anestesia boa para minha cirurgia.
Então, eu valorizava muito isso, também não entrava na minha cabeça. Eu sei que em um monte de lugar é assim. O cirurgião não escolhe o anestesista. Eu acho que o cirurgião é legal ele escolher o anestesista, né? Ter uma parceria de trabalho, né? Então, eu abri tudo isso aqui, né, do nosso hospital. Olha, você é cirurgião, você pode vir aqui operar, você é bem-vindo. A gente não tem corpo clínico fechado e você pode escolher o teu anestesista e trazer ele, né? Eu achei que isso aí ia ser suficiente para encher o nosso hospital. Mas eu acho que culturalmente os médicos, eles assim, se eles vierem para cá, eles não vão ser aceitos no, no métier principal. Então eles ficaram inseguros e a gente ficou basicamente com o hospital vazio durante um bom tempo. E aí a gente parou de pensar em trazer médicos e focar em quem é a estrela de tudo isso, que é o paciente, né? E aí a gente começou a fazer a captação, né, desse paciente e todo o relacionamento do paciente e inverter um pouquinho a lógica. Em vez de eu trazer médico que vai trazer o seu paciente, cara, vamos trazer paciente, vamos criar autoridade, vamos organizar essa cirurgia para esse paciente, vamos fazer essa cirurgia mais fácil desse paciente fazer, e aí vamos contratar um médico para executar esse procedimento, né? E aí que nasceu a Sua Cirurgia. O Sua Cirurgia, hoje, ele é uma empresa totalmente à parte. Hoje a gente já tem 30 colaboradores trabalhando só nessa parte. A gente tem desenvolvimento aí de tecnologia, né? A gente tem todo um processo comercial que eu posso explicar aqui bem legal, um processo de qualificação desse paciente antes da consulta do médico, para entregar ali, na parte da avaliação médica, um paciente muito mais pronto para aquela cirurgia, que realmente está apto a ser operado, que não é um curioso ou nada do tipo. E isso ajudou a gente a povoar, a trazer demanda para o nosso hospital. Só que hoje, a maioria das nossas cirurgias a gente já faz em outros hospitais. E aí o jogo começou a inverter, né? O jogo começou a inverter. Hoje eu tenho uma relevância que os hospitais da região que antes fecharam a porta para mim já me procuram querendo que eu leve a minha demanda de cirurgia para lá. Então, foi uma grande oportunidade, né? Então, eu acho que boas ideias, bons negócios, eles nascem da diversidade. Eu acho que quando mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, quando a gente passa por um monte de dificuldade, a gente tem que usar ali a criatividade, a gente tem que, cara, focar e realmente buscar resolver problemas que de fato existem, né? E aí sim a gente cria soluções e consegue sair daquela situação difícil. Então, hoje o Sua Isso Cirurgia... já tinha as assinaturas, cara? Já tinha as assinaturas. As assinaturas foram crescendo e a gente teve que desenvolver esse sistema aí para as cirurgias, para poder dar resposta também para esse paciente que tinha ali a atenção primária e secundária através das assinaturas, mas se ele precisasse de um procedimento cirúrgico, como é que ele ia fazer? Né? Então, eu também tinha que dar resposta para isso. E aí a gente organizou a Sua Cirurgia, onde eu empacoto esse serviço de cirurgia num pacote all-inclusive, né? E trago crédito. Então, era um modelo de subscription, de assinatura para atenção primária e secundária, e microcrédito para alta complexidade. Tá? Então, essa que era a ideia original. Até que, a gente conseguiu, acho que em outubro do ano passado, a gente conseguiu ter um faturamento super relevante no nosso broker de cirurgias, que a gente chamava de broker, não existia a Sua Cirurgia na época, nesse nosso serviço de organizar um pacote all-inclusive, que estava dentro do hospital, né? A gente conseguiu ter um faturamento 3 vezes maior do que o faturamento do hospital. Isso com um caderninho e uma pessoa. E aí foi que a gente entendeu que a gente tinha um negócio valioso ali. Aquilo, na verdade, era um MVP que tinha começado. E a gente decidiu focar, dar energia para aquele negócio, né? E aí a gente começou a desenvolver, entender qual era a nossa vocação de fato e quem que a gente queria ser. Será que a gente quer ser um hospital dia numa cidade do interior que tem um limite de crescimento? Ou será que a gente quer realmente fazer algo relevante e mudar
aí a realidade, realizações de pessoas que querem passar por um procedimento cirúrgico, resolver um problema, né, das filas de cirurgia do SUS, que aumentaram muito com a pandemia. Então, a gente começou a focar hoje totalmente, 120%, né, no modelo do Sua Cirurgia, deixando um pouquinho de lado aí a questão do hospital, deixando um pouquinho de lado a questão das assinaturas, que continuou crescendo ali de uma forma orgânica, mas sem o nosso foco, e o nosso foco todo foi para Sua Cirurgia, né? São os mesmos sócios, Felipe? São os mesmos sócios. Eu e o Dr. Sandro. Hoje eu tenho uma participação mais relevante, né? A gente foi reorganizando esse cap table em função da dedicação ao negócio, em função, enfim, toda a realidade do dia a dia da empresa. Então, hoje eu tenho uma participação majoritária, mas também eu tenho dedicação aqui exclusiva, mais do que exclusiva, né? Isso aqui é a minha vida, de fato, né? Então, e você colocou que, pô, vocês estão bem aí e que vocês têm uma ideia de expandir isso daí para o Brasil aí como um projeto maior, que eu acho super legal. Quais são os diferenciais mesmo de vocês hoje, como Sua Cirurgia, e por que você acha que é relevante aí para outros locais aí abraçarem vocês aí, levar esse projeto de vocês aí para outros locais? Perfeito. Bom, a gente vive aí hoje um momento em que a gente tem uma alta demanda aí do SUS, né? A gente tem como é que eu posso dizer? O SUS ele é muito legal da ideia, mas eu acho que a gente tem uma super demanda para o que ele é capaz de fazer. Então, a gente tem as famosas filas de cirurgias aí. Às vezes o paciente acaba morrendo e não consegue realizar o procedimento, né? Eu, quando trabalhei também na residência, enfim, no hospital universitário, o paciente esperava ali 5, 6, 7, 8 anos para uma prótese de joelho, uma cirurgia, enfim. Às vezes uma coisa que poderia, às vezes ele conseguiria pagar por esse procedimento se fosse mais organizado. Então, como é que funciona a Sua Cirurgia? Eu sempre faço uma analogia com uma agência de viagens, tá? Com a CVC, por exemplo. Como é que a CVC trabalha? A CVC, ela tem uma negociação com a companhia aérea, ela tem uma negociação com as redes de hotel, ela tem uma negociação lá com o ticket da Disney, se for uma viagem para Disney, enfim. Ela tem uma negociação diferente com cada prestador de serviço, com cada player, para ela montar um pacote que seja adequado à realidade daquele cliente, né? Ela tem também toda a parte da captação desse cliente, da qualificação desse cliente, e a gente começa a trabalhar dessa mesma maneira. Então, a gente hoje, a gente tem um sistema de captação de interessados, então a gente gera muito conteúdo para inbound marketing, a gente gera muita campanha de tráfego de outbound marketing, a gente se transformou numa empresa de marketing e vendas, tá? Muito especializada, então eu consegui trazer... Vocês encontraram muita força no digital também, né? Muita força no digital, então hoje a gente tem o nosso site, que é o suacirurgia.com, né? O suacirurgia.com, ele traz ali todas as informações relevantes de cada procedimento, e a gente roda muito tráfego com estratégias semelhantes ao marketing digital puro, né? Jogando ali para landing pages, captando esse lead. Depois, tudo que a gente faz no nosso back-office com o nosso cientista de dados para poder segmentar todos esses interessados, né? Esse paciente interessado, ele vai cair numa central que a gente tem de pré-venda, tá? Como é que é essa pré-venda? Essa pré-venda são atendentes nossas aqui treinadas e usando um software que a gente parametrizou, onde eles passam essas pessoas interessadas através de ligação, eles marcam ali uma hora para conversar contigo, né? E elas vão falar, por exemplo, nossa consultora aqui vai ligar para você, se você é interessado em fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Você chegou através do nosso anúncio, você chegou através dos conteúdos que a gente gera, da nossa autoridade, né? Chegou através
de uma indicação, de um... Qualquer cirurgia, Felipe, eu tenho foco. Tem foco. São cirurgias que têm ciclo de cuidado fechado, né? Tá. Que são cirurgias eletivas, puras, tá? Então, vamos falar de uma cirurgia bariátrica para eu te dar um exemplo. Então, você chegou até nós, seja qual é o canal de aquisição que a gente tem, né? Esse contato vai chegar até nós, a gente vai mandar uma mensagem para você perguntando qual é a melhor hora para eu te ligar. Eu entendo, Ricardo, que uma cirurgia não é uma camiseta que tu compra, assim. Até a camiseta tu tem que saber se vai servir. A cirurgia é o momento mais importante da vida daquele paciente. Então, eu não acredito que alguém ainda vai pegar e comprar uma cirurgia ou vai contratar uma cirurgia através de uma plataforma pura digital. Eu acho que é uma venda muito mais consultiva. Então, nossa consultora vai ligar para você, né? Vai começar uma conversa contigo. E nessa conversa, ela vai preencher o nosso software, onde esse software ele é parametrizado com uma árvore de decisão, com derivação de pergunta e resposta, que dependendo do que você responder, vai abrir um outro tipo de pergunta, e isso vai te qualificar. A gente vai começar a entender quem é você e o que tu está buscando nesse procedimento e quais são as tuas dificuldades, quais são as tuas dores, tá? E a gente vai te conhecer muito bem e vai gerar dado estruturado, tá? Se você for um paciente que está apto a ser operado pela bariátrica, pelo cirurgião bariátrico, vamos lá, tem que ter um IMC aí acima de 40, sem comorbidade, ou um IMC entre 35 e 40 com alguma comorbidade, né? Só para dar um exemplo, se você não for essa pessoa, a nossa consultora vai poder identificar, né? Algumas cirurgias, elas têm algumas coisas que são impeditivas, né? Se ela na conversa perguntar, tá, Ricardo, mas você já fez algum tratamento conservador clínico para da obesidade? Se tu falar que não, tu não está pronto para ser consultado com um cirurgião bariátrico, tá? Tu tem que fazer o tratamento clínico, né? A mesma coisa. Então, isso numa conversa a gente vai conseguindo identificar e isso vai gerando para você, como um lead, uma nota, né? Vai gerando uma nota. E a gente consegue priorizar aquele paciente que está mais pronto e que vai ser mais beneficiado pelaquela cirurgia e consegue otimizar a minha agenda de avaliação com o médico que vai operar. Então, se você foi um paciente que passou pelos nossos filtros, conversou com a gente, está pronto para ser operado, a gente vai marcar a consulta de avaliação, né, em uma das nossas unidades. Essa unidade ela pode ser uma clínica ambulatorial nossa, que a gente tem, tá? Onde eu tenho ali um consultório para que haja a avaliação. O médico que vai te operar, ele vai fazer a avaliação tua, a parte técnica, vai explicar a parte médica da cirurgia, vai tirar todas as suas dúvidas, e depois que o médico faz ali a consulta médica, explica tudo, conversa, vê se o paciente realmente tem indicação, ele vai dar indicação, olha, o paciente precisa ser submetido à cirurgia bariátrica. Dali, você vai ser encaminhada para uma outra consultora nossa, né, que vai ter recebido, Ricardo, todas as respostas que você deu na nossa avaliação. Ela já vai conhecer o teu perfil como cliente, como paciente. E aí ela vai poder montar um orçamento e um pacote cirúrgico para as suas necessidades, incluindo ali exames pré-operatórios, incluindo remédio, incluindo, às vezes, uma cirurgia plástica, a malha. Enfim, consegue fazer um pacote que é muito mais fácil do ponto de vista logístico para você, não ter que ir fazer cada coisa em cada canto, né? E você fica muito mais previsível. Mas esse primeiro contato de vocês, tipo, vocês trabalham B2C, né? Então, você trabalha empresa consumidor, né? Aí o funil está completamente aberto. Ou é só para quem está assinando o produto de vocês? Não. Funil aberto. Assim, vamos Se eu entrar no site, eu tenho acesso à consultora? Eu não pago para essa consulta? Como é que funciona isso? Isso eu não entendi, ficou confuso para mim aqui. Tá, desculpa por não ter sido claro.
Uma coisa das assinaturas é uma coisa. Ou eu burro que não entendi, porra. Pera aí, cara. Não, provavelmente aí tem que ver a nossa não, segue o jogo. Eu não fui claro. Vamos lá. A médica sua assinaturas é uma coisa, o hospital é outra, o cirurgia é outra. Sua cirurgia é outra. Beleza. Tá? Então, estamos falando aqui do sua cirurgia. O sua cirurgia, ele é aberto, né? A gente vai ter os canais de aquisição de pessoas interessadas, de lead, diversos canais, né? E aí você vai chegar, e a gente tem todo um fluxo de automação de nutrição desse lead, de qualificação desse lead. Mas vamos lá. Você vai falar com a nossa atendente. Antes de você chegar na nossa atendente... Sem eu pagar nada. Sem você pagar nada. Antes de você chegar na nossa atendente por telefone, você já passou por diversas etapas do nosso funil. Tá? Aí agora também é uma coisa da nossa estrutura. Né? Até você chegar aqui na nossa consultora, você já passou por diversas etapas do nosso funil, onde você já teve a nutrição, você já foi qualificado de alguma forma, você chegou na etapa de falar com alguém. Tá? Então, quando você for falar com alguém, você já é uma pessoa que, teoricamente, é mais apta do que um funilzão aberto. Né? A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Exact Sales, que tem um software de sales engagement, de pré-venda, e eles sempre falam que no mundo existem 100% de pessoas ali, né? 80% não está pronta para consumir o teu produto e 20% está pronta. E a gente gasta muita energia tentando converter esses 80 nos 20 que estão prontos, em vez de procurar esses 20 que estão prontos. Então, o que a gente faz com esse nosso processo comercial, com o software que a gente parametrizou? Perfeito. A gente passa uma peneira, enquanto a gente educa esses 80%, a gente já consegue identificar esses 20% que estão prontos. O nome do software é Exact Spotter. Quem que é o Spotter? O Spotter é aquele cara que fica do lado do sniper. Então, é o Spotter que vai dar as coordenadas. Então, a gente entende que a nossa consultora, pós-consulta, a quem vai fazer o orçamento e vai concluir aquela operação de venda do pacote da cirurgia, né, ela tem que ser sniper, ela tem que ir num paciente que vai se beneficiar daquilo, né, que vai ver valor naquilo. E aí, o meu time de pré-venda, ele é o spotter que vai achar no meio dessa multidão toda pessoas que estão prontas para poder passar por isso, né, serem operadas, né, ou querem, estão prontas, têm o diagnóstico, né, têm o recurso necessário. Então, a gente pesquisa isso tudo e gera muito dado. E é com esse dado... E aí, vamos lá. Isso é outro problema. Segue no dado, eu quero te perguntar, só que eu estou pensando aqui, que é outro problema do crédito, né, pô? Como é que o cara paga, né? Tipo, isso é um problemão meio que a gente tem no privado, mas segue aí na utilização dos dados, que isso é importante também. Isso. Aí, depois que o paciente passa pela consulta médica, esse paciente ele vai para a nossa outra consultora, que vai elaborar o pacote ali necessário para ele, só que ela já recebeu todas as respostas que esse paciente deu lá na pré-venda, então ela já conhece muito quais são as suas dores, o que tu busca. Então ela consegue ter uma taxa de conversão muito grande, porque ela consegue abordar realmente o que tu precisa, né? Ela não vai falar, vamos supor que lá na cirurgia bariátrica, a minha pré-vendedora lá, minha consultora, ela perguntou para você o que a obesidade atrapalha na tua vida, tá certo? E aí você falou que a obesidade atrapalha você brincar com o teu filho, né? Então ela sabe o que é importante para você e ela sabe como que ela vai conduzir para fazer com que essa dor que é importante para você seja resolvida, tá certo? Então a gente vai começando a conhecer e criar relacionamento com o nosso paciente, tá? Isso que é o mais importante. O Sua Cirurgia é uma empresa que valoriza muito o relacionamento com o paciente, todo o acompanhamento da jornada de uma cirurgia particular, tá? Então, a gente entende que esse aí é um momento único para aquele paciente. Por mais que hoje a gente faça 70, 80 cirurgias por mês, mas para aquele paciente é o momento mais importante da vida dele. Então, a gente tem isso muito claro. E aí, depois que esse paciente, beleza, teve ali o orçamento aprovado, ele aprovou o orçamento. Hoje, Ricardo, a gente consegue ter um orçamento mais ou menos 30% abaixo do valor médio das cirurgias particulares. Tá? Então... tá de sacanagem. É mais barato que vocês fazem hoje? É mais barato, porque assim como a CVC, uma agência de viagem,
ela tem uma negociação, ela paga menos na passagem para a Latam do que nós, meros mortais, né? Então eu consigo, pô, mesma coisa o Você Bradesco consegue, Saúde, você consegue ganhar dinheiro, você consegue ter margem, ainda entregando um produto mais barato para o cliente final? um produto mais barato, um produto que agrega muito valor, um produto que traz mais segurança, porque eu tenho um processo muito legal, muito bem definido, que um consultório médico ele não tem a estrutura para fazer esse tipo de coisa e consegue ser mais barato. E aí depois a gente vai ver como que esse paciente consegue pagar, né? Então a gente tem algumas opções. Além do pagamento à vista, é claro, a gente tem uma parceria com uma financeira, onde a gente tem a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes no boleto, com análise de crédito. A gente tem a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, a gente tem cirurgia programada. Como são cirurgias eletivas, às vezes o paciente ele consegue ir pagando até um determinado ponto aí onde ele consegue realizar a cirurgia. Então, a gente tem diversas formas que a gente também já pesquisou na pré-venda como é que era a melhor forma para ele. Então, a gente consegue apresentar um modelo que é muito assertivo e ele se sente um tratamento muito individualizado, tá? Aí ele aprovou, assinamos o contrato, vamos executar essa cirurgia. Agora ele passa a ser cuidado por um outro time nosso, um time de CS, né, de sucesso do cliente. Esse time vai marcar todo o pré-operatório desse paciente. Esse time vai ver qual a melhor data com o médico, com o hospital e com o paciente. Vai ver quais são as necessidades de exame pré-operatório. Vai fazer a logística. Vai ser o teu agente de viagem, teu concierge, tá? E aí vai organizar isso para você. Então, o trabalho do médico também, que trabalha com a gente, também ficou muito simplificado. A gente pega e faz a parte chata, sabe, Ricardo? Com processo, com gente, com software, com sistema. E a gente faz essa parte chata. E o médico pode ser médico de verdade, fazer o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. Ele tira a parte chata. Organizou, a cirurgia foi feita, a cirurgia foi realizada, agora a gente passa pela nova etapa, que é a etapa da análise de desfecho, tá? A análise de desfecho, eu vou acompanhar esse paciente, dependendo da cirurgia que ele fez, até 5 anos. Uma bariátrica são 5 anos. E aí eu vou entender ali como foi o atendimento desse médico que atendeu ele, como foi o atendimento do pré-vendedor, como foi o atendimento no hospital, tá? Em quanto tempo ele voltou a trabalhar, em quanto tempo ele voltou a fazer atividade física, se ele sentiu dor, se ele não sentiu dor, né? Se ele foi uma bariátrica, por exemplo, se ele teve reengorda. Enfim, eu vou me relacionar com esse paciente um tempão. E aí tem duas vertentes nisso. Uma é estabelecer um relacionamento muito mais forte com ele, uma relação de confiança, né? E isso aí vai fazer com que, quando ele precisar de um outro procedimento cirúrgico, ele faça comigo, ele faça com a gente. Outra é a gente poder ser muito assertivo na curadoria dos nossos parceiros, ou seja, do médico que trabalha com a gente, do hospital, que é parceiro nosso, né? Então a gente consegue ver, olha, com esse profissional aqui está tendo esse tipo de resultado. Com esse profissional aqui está tendo um outro tipo de resultado. Nesse hospital aqui, a gente tem um resultado X, algum resultado Y. Então, a gente começa a poder fazer uma curadoria. Vocês já estão fazendo isso, Felipe? Vocês já estão conseguindo apresentar desfecho para os pacientes? Já. De algumas, fenomenal. De algumas cirurgias que a gente tem um ciclo de cuidado menor, uma blefaroplastia, por exemplo, a gente já teve um ciclo de cuidado fechado. Então, a gente consegue avaliar isso tudo. E outra coisa também é, daqui a pouco, a gente provar que é muito mais seguro, muito mais efetivo e muito mais eficiente, né, a gente fazer uma cirurgia passando por todo esse nosso processo, né? Porque eu tenho alguém para dizer, olha, você precisa ficar com a cabeceira elevada, olha, e aí, você colocou gelo ali, ó, você trocou o curativo. Eu tenho um acompanhamento sistemático, sabe, Ricardo? Então, é a mesma coisa se a CVC fizesse uma análise de desfecho de todas as viagens que ela organiza. Ela vai ver lá qual que é o índice de extravio de bagagem, qual que é o índice de satisfação, de felicidade, né, desse cliente. E aí ela vai poder dizer, olha, não viaje
sozinho, viaje com a gente, porque a chance de você ter uma viagem feliz é muito maior. Então, essa análise de desfecho, ela serve para um monte de coisa, para aumentar o LTV desse cliente, o lifetime Sim, value, sim, sim. né? Serve para eu estabelecer uma relação de confiança, serve para eu fazer a curadoria dos meus profissionais de hospitais parceiros, né? E também serve para que eu possa, com dados, mostrar que esse processo que a gente faz realmente está mudando aí para melhor a forma como o paciente se trata, né? Então, a gente está sendo muito bem sucedido, né, nessa questão. E hoje a gente está numa fase de estruturar os alicerces, a Cara, que base. legal, cara. Cara, a gente está estruturando muito bem a base dessa Cara, empresa. você já fez o curso lá do Porter, cara, de valor e saúde, cara, lá de Harvard? Não, não, não. Cara, aplica pro curso, cara. O curso tem todo ano, cara, em janeiro, cara, ainda tá aberto. Acho que nem abriu ainda, cara. É até setembro, cara. Uma semana, cara. Em janeiro 0,800, cara. Pô, Free, legal, cara. fazer. Cara, Legal, aplica, cara. bacana. E vocês devem ter estrutura também para aplicar pro Prêmio Mundial de VBHC, cara. Pô, Tem legal, todo hein? ano, cara. Pô, Deixa a cara. gente caminhar, deixa de caminhar mais um pouquinho, porque a nossa ideia realmente é isso aí, entendeu? É fazer a diferença mesmo. Porra, cara, que legal, cara. E nosso modelo de expansão, Ricardo, a gente já fez alguns testes, né? A gente Vocês estão medindo já catarata, testou. cara? Então, Faco? Então, a gente vende catarata também, a gente organiza catarata também, tá? Porra, legal, cara. Aqui na região para a gente não é tão bom porque o SUS aqui ele não deixa a Funciona bem. demanda funciona bem. Mas olha só, a gente fez uma coisa que, do ponto de vista de validação de negócio, foi muito importante. A gente fez uma festa aqui para comemorar, né? Aquela questão da cultura corporativa também. A gente rodou conteúdo, a gente rodou tráfego para uma outra cidade aqui. A gente alugou um consultório, tá? E a gente trouxe um médico do Rio para vir fazer esses atendimentos. Ou seja, ninguém conhecia o médico, ninguém conhecia a nossa empresa. A gente conseguiu captar os leads dessa cidade, tá certo? Uhum. Esses leads foram escolhidos, foram filtrados e passaram pelo nosso processo todo de relacionamento de consultoras antes. Marcamos a avaliação para esse médico que ninguém conhecia, tá? Esse médico avaliou 13 pacientes e depois, essas 13 pacientes foram avaliados por esse médico e depois passaram pela nossa pessoa que faz ali o pacote cirúrgico. E essas 13 pessoas fecharam a cirurgia. Ou seja, validou o nosso processo. Ninguém veio porque já conhecem a Rede Medsul, ou porque já conhece o hospital, ou porque já conhece sua cirurgia, ou porque veio por causa do médico. Não, veio pelo nosso processo de relacionamento, pelo que a gente construiu. E aí a gente sabe hoje que a gente pode levar isso para qualquer cidade do país, né? Então, foi uma vitória, né? Então, hoje a gente, depois que validou isso aí, Pô, que depois que a gente golaço, hein, cara? é, Maneiríssimo. foi muito gratificante mesmo, né? Muito. Então, hoje a gente está concentrado nessa estruturação dos alicerces aí, e, vou falar aqui, o Vander, cara, que é um grande amigo aí, um mentor, cara, me ajuda muito, ele conhece muito bem a minha empresa, muito bem, ele sabe de tudo, sabe todas as minhas dificuldades que a gente já teve aqui, e ele me deu alguns direcionamentos muito importantes, e hoje a gente tá muito focado em fortificar a base, a cultura corporativa da empresa. A gente está trazendo muita tecnologia para cá, análise de dados, fazendo uma gestão realmente. Eu estou me qualificando o máximo que eu posso, me puxando, sabe? Para que a gente possa realmente fazer alguma coisa com uma base bem, bem sólida para poder crescer para o país inteiro. Então, hoje a gente já entende mais ou menos como é que vai ser nosso modelo de expansão, a gente só está preparando para poder ir, né? Então, a gente tem hoje nossa sede aqui com todas as consultoras e nosso call center, né? E toda a parte do financeiro, toda a parte dos dados, o programador,
e a gente entende que a gente precisa ter em cada local um, um ponto de atendimento, que pode ser uma clínica pequena, com 2, 3 consultórios, e uma sala de fechamento desses pacotes, onde uma consultora treinada vai fechar essa cirurgia. Então, aí eu posso expandir para qualquer cidade, né? Pode ser num modelo de franquia, que a gente está estudando, né? A gente vai testar primeiro com unidades próprias, mas depois, quem sabe. Então, e essa unidade local, ela vai ter duas responsabilidades. Ela vai ter a responsabilidade do relacionamento com os médicos parceiros e com os hospitais parceiros. Toda a geração de lead, qualificação de lead, campanha de marketing digital, tráfego, conteúdo, financeiro, logística, análise de desfecho, a gente consegue fazer aqui da nossa base. Então, a gente hoje está preparando isso aí para a gente poder voar. Cara, muito, muito, muito legal, cara. Pô, parabéns mesmo, cara. Tipo, caramba, aqui a gente tá completamente estourado aqui, cara. Eu tenho 1 milhão de coisas para te perguntar, cara. Cara, me diz um negócio, eu tô pensando aqui numa dúvida aqui. E o que você fez de curso, cara? Você aprendeu toda a questão de gestão na dor, cara, na marra? Tudo no skin the game, cara? Tudo no skin the game, assim, muita prescrição de livro que nosso amigo em comum, Wander, me fez. Muita conversa, li bastante, fiz o curso do G4, não sei se você conhece. Não conheço. Enfim, Gestão 4.0, enfim. Do Thales Gomes, Alfredo Soares, aí, Bruno Nardon. Sei. Pô, legal. G4 Educação. Tá? Me ajudou muito. Não, assim, não foi nenhuma novidade, porque eles organizam conteúdo, é um médio curso do empreendedorismo e gestão, né? Mas, assim, tudo que eu já tinha lido ali está bem organizado e também abre ali a cabeça para tu buscar mais. Então, muita conversa. Esse software que a gente usa, eu conheci o CEO desse software ele é um mentor do G4, é o Theo Orozco. Ele é aqui de Florianópolis. Eu conheci ele lá, mandei uma mensagem para ele, a gente conversou e a gente começou a trabalhar o software dele. A gente teve uma consultoria da empresa dele, onde a gente construiu toda essa árvore de decisão, todo esse processo comercial. Há 6 mãos, eu e o Wagner, que trabalha comigo aqui, e o pessoal da Exact Sales. A gente virou um case para Exact Sales. Então, eu já gravei case para eles, assim. Eu me desenvolvi muito nessa parte de processo comercial, de processo de venda, de marketing digital. Então, eu fui a fundo nisso aí. Então, não fiz um curso padrão. Participei do Sebex Futuro, né? Mas não fiz um curso padrão. Acho que está sendo tudo muito rápido, sabe, Ricardo? O Sua Cirurgia tem 6 meses. E a gente bateu aí um faturamento agora, mês passado, de quase R$1 milhão, tá? Com uma margem... Que legal, cara. Com uma margem líquida, cara, gerando caixa de mais ou menos 20%. Tá? Então, uma empresa asset light, não preciso de tanta coisa para crescer, não preciso de CAPEX para crescer, assim, muito. Então, a gente está começando a nossa história, cara. Eu acho que daqui a 6 meses a coisa já vai estar em outro patamar, né? Então, a gente está hoje trabalhando aí a venda do hospital e quem sabe isso ainda vai ser mais recurso para a gente investir em toda a nossa operação digital. Tá? Então, todos esses projetos de vocês acabou numa empresa totalmente de tecnologia, né, cara? Exato, é isso aí. Marketing, tecnologia. E serviço, né? Serviço também. Mas muito fundamentado em tecnologia. A margem está correlacionada aos serviços, né? A margem no final, né? Eu vendo um pacote de cirurgia fechado e eu tenho meus custos, que são os fornecedores, né? O médico, o hospital, enfim. E toda a minha estrutura, né? De custo fixo também, mas de tecnologia, a gente vai conseguir aumentar muito o acesso. Eu acho que o ponto que você colocou que é fundamental, né, cara? Você trouxe o paciente para o centro do cuidado, né, cara?
É Ele é o teu isso. cliente, né, cara? Ele é o meu, ele é É porque meu cliente, cara. eu tava vendo aqui com a minha cabeça médica, né, cara? Tô pensando É, aqui em eu trazer nem sei se eu benefícios devia para a estar classe falando. médica. Não, É, cara, nem do sei. caramba, cara. Cara, Eu acho que faz todo sentido, cara. eu acho que tem um benefício muito grande para a classe médica, porque eu acho que a gente tem que ficar focado, a gente estava conversando em off aqui, né? Sim, Não, sim, não, não sim, dá para cara. não dá para ser medalha de ouro na Olimpíada em duas modalidades diferentes, né? Então, pô, eu acho que isso que a gente está construindo dá ao médico a oportunidade dele ser um excelente médico, sabe? O melhor Sim. possível, para ele fazer a melhor cirurgia possível, o melhor atendimento médico possível, e esquecer a parte de formulação de orçamento, a parte de marcação no hospital, a parte de logística, a parte de acompanhamento, sem ser o acompanhamento médico mesmo, né? Mas toda essa parte. E aí ele consegue ficar focado e concentrado em ser médico. Eu acredito assim, ó, eu quando trabalhava na assistência, cara, eu te juro por Deus, eu ia adorar trabalhar com sua cirurgia, tá? Eu ia Ah, você vê adorar, o paciente preparado, né? preparado, tá? Eu ia adorar, tá? E por isso que hoje eu ainda fico ali toda terça de manhã atendendo, porque eu quero estar na pele do médico também para entender, porque isso tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o médico, tem que ser bom para nós, tem que ser bom para o hospital, mas tem que ser melhor ainda para o paciente, né? Então, essa que é a nossa mentalidade. Então, de forma alguma, a gente vai fazer alguma coisa que desqualifique o profissional ou que tire essa relação médico-paciente, né? Que o médico que vai indicar o procedimento é o médico que vai operar e é o médico que vai ver o pós, tá? Só que a gente vai ter um suporte para esse médico de toda a parte de relacionamento, entendeu? Então, toda essa jornada médica é feita pelo profissional que fez a cirurgia, entendeu? Então, a gente não esquece disso aí. Eu acho que esse é um grande diferencial de ter um cirurgião como CEO e à frente da empresa. Eu acho que esse que é Sim, um sim, sim, diferencial. sim. Tá? Com certeza, concordo totalmente com você. E já tem meta aí traçada para os próximos anos aí? Como é que vai ser esse crescimento? Ou isso está sendo construído agora aí que vocês definiram aí o modelo de negócio focado É, aí? o nosso plano agora é resolver essa questão do hospital. Não faz mais sentido para a gente ter uma operação hospitalar, não faz sentido para mim. Assim, a gente gasta muita energia tocando no hospital, né? Além disso, a gente toca no hospital, entendeu? Então, não faz sentido. As assinaturas, assim, com grande peso no coração, porque eu acredito muito nisso aí, nesse modelo de atenção primária. A gente também está vendo para a gente vender, né? Já está em negociação, e a gente quer começar a destinar todo esse recurso para o crescimento da sua cirurgia. A gente está numa fase de estruturação jurídica do modelo de crescimento. A gente está desenvolvendo um sistema próprio que vai acompanhar o paciente desde a entrada do lead até na geração do contas a pagar, enfim, toda a jornada para que a gente possa ter mais unidades. Então, isso não é uma coisa que é feita da noite para o dia. Então, eu hoje, como CEO, eu tenho um time aqui de mais 3 pessoas que me ajudam muito no operacional e o meu trabalho hoje basicamente está dividido em 3, que é garantir o recurso através da venda desses ativos que a gente tem, né, que funcionaria como um fundo entrando para nós, né, sem me diluir, né? Então, o CEO, o Planner sempre fala, o CEO tem que cuidar da cultura, não pode deixar faltar dinheiro, não é isso? Então, é isso que eu estou Uhum. fazendo. Então, a gente está estabelecendo aqui a cultura, porque se a gente quiser ser grande, a gente precisa ter uma cultura forte, né? Então, primeiro eu estou trabalhando isso aí direto, desenvolvendo a parte de tecnologia, então todo o desenho do nosso sistema eu participo ativamente, né? E também a parte da estruturação jurídica para esse crescimento. Então, hoje eu estou mergulhado nisso aí, então a gente está no meio disso tudo para eu te falar como é que vai ser. Eu imagino que a gente vai ter algumas unidades próprias, tá?
as primeiras 10 unidades, a gente quer ter unidade própria. A gente pode ter um parceiro local, mas unidades próprias, para a gente também validar um modelo de expansão com unidade satélite, em outros lugares, com o nosso CSC fazendo tudo isso que eu te falei. A gente está pensando nisso. É muito natural para nós ir para o Rio de Janeiro, porque eu tenho um relacionamento médico aí enorme, um relacionamento com o hospital enorme, então é muito natural o próximo passo ser no Rio de Janeiro, e Curitiba, que é uma cidade muito boa para a gente fazer teste de modelo de negócio, e onde a gente já tem algum parceiro já pré-estabelecido já. Então a gente está mirando Rio de Janeiro e Curitiba, tá? Para que a gente possa depois aí definir outras praças, né? Outros lugares, né? A gente faz alguns testes, como a gente está no digital, eu consigo fazer campanha para testar. Então, eu já fiz campanha de clique, né, para a gente ver no Rio e em Curitiba, e a gente teve um resultado muito melhor do que a gente tem aqui em Criciúma. Né? Então, a gente já consegue prever um pouco do futuro no digital, gastando pouco. Então, depois a gente vai começar a rodar campanha de tráfego e ver qual é a cidade que abraça a gente melhor, e a gente vai sempre no lugar certo. Entendeu? Caraca, fenomenal, cara. Fenomenal. Muito bom. Legal, muito bom, né? Legal. É meu filho, cara. Eu me orgulho bastante do que a gente está fazendo. E o que eu mais me orgulho, cara, é a gente ter um NPS aqui de 94,3, cara. É mesmo, cara? Caraca, cara, que legal, cara. Porra, pra saúde tá louco. Porque ninguém faz isso, a gente pega o paciente no colo, né? E sim. A gente tira foto de todo paciente operado, assim, né? Aí outro dia a gente foi fazer aqui uma publicação, eu fiz aqui uma montanha de fotos, assim, sabe? E a gente fez a filmagem passando rosto por rosto, assim, sabe? E a gente vê o quanto que a gente já conseguiu transformar de vida. Desde pessoas que fizeram, cara, cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, fizeram prótese de quadril, fizeram mastectomia para mudança de gênero. Cara, meu Deus, assim, é tanta vida que a gente impacta, né? E a gente, como médico, eu acho que todo médico quer impactar vidas, né? E eu acho que hoje, através do empreendedorismo, através do que a gente está construindo aqui, eu consigo fazer isso de uma escala muito maior. Com certeza. Né? A gente já fez mais de 1.000 cirurgias, tá? Já fez mais de 1.000 cirurgias em menos de um ano de trabalho. Então, cara, fenomenal, isso numa cidade de 250 mil habitantes. Caraca, fenomenal, cara. Muito legal mesmo. Estamos trabalhando quietinho aqui fora do mainstream da Faria Lima. Estamos trabalhando quietinho. Pô, não, muito legal, né? Isso que vocês fortalecem, né? Vocês estão indo para o mercado maduro, né, cara? Pô, bacana, cara. Pô, muito legal, né, cara? Ainda tem aí, o pessoal ainda vai ouvir muito falar de vocês aí. Pô, se Deus quiser, cara. E, cara, pô, parabéns, cara. Obrigado aí pra caramba aí, cara. Eu adoro terminar episódio assim, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. Mas assim, cara. Depois a gente grava outro, pô. Pô, cara. Não, eu já tô pensando em modelos aqui de fazer um revival aí com os convidados um tempo depois. Mas, cara, obrigado aí de verdade pelo teu tempo, cara. Vamos combinar de tomar um chopp aí quando tiver oportunidade aí. Você vier pelo Rio, cara, manda o zap aí. Brigadão pelo teu tempo. Parabéns pra caramba pelo projeto. É muito legal, cara. Eu acho que o caminho é totalmente esse. Eu acho que você tem que centralizar o paciente no centro do cuidado. Ele é o cliente, entendeu? O óbvio que você tem que ter aí a equipe multidisciplinar do teu lado, entregando bom resultado para eles, boas formas de trabalho, mas, cara, o paciente tem que estar satisfeito, cara. É isso que eu penso. É isso aí. Parabéns, muito, cara. Brigadão aí pelo teu tempo, pela oportunidade aí de ter conversado. Vamos marcar esse show, hein, cara? Cara, eu que agradeço e também te dou parabéns pela tua iniciativa. Não é fácil fazer o que você está fazendo. Eu acho que isso pode ajudar muitos colegas aí, né, cara, a encontrar aí um caminho. A medicina ela é muito ampla, né? Olha, eu era ortopedista, trabalhei 10 anos na assistência. Olha, minha vida hoje é totalmente diferente. Então, a gente tem muito caminho para ser feliz e para fazer o bem e para deixar impacto no mundo, mas sem glamourizar, porque é desgastante, gera muito suor,
muito, muito sangue, mas acho que no final vale a pena. E, pô, cara, obrigado, gente. Fica com Abraço. Deus. Foi 10. Um abraço, cara. Abraço. Tchau, tchau.